Ok, a esse ponto do mundo eu sei que só de postar um vídeo com um título desse vai deixar muita gente brava por algum motivo. Mas me escuta, calma, coloca o Chica Senbei no chão, eu venho em paz. Shikanoko é uma merda. Opa, escapuliu. Tô zoando, tô só te beitando, sacanagem, parei. I'm gonna jab you with this metal spatula and you will beg me for mercy. Shikanoko no Konoko Constanta não é uma merda não, pra falar a verdade é até bom, mas também não diria que é um dos melhores, principalmente comparando com outros nesse tema de anime de comédia absurda escolar. Diria que ele tem seus ótimos momentos, mas infelizmente já pegou a passagem só de ida no Shinkansen do esquecimento, que afeta 99,9% dos animes desse gênero, igual já falamos em outros vídeos. Mas pega aí que eu já tô colocando a carroça na frente dos cervos. Primeiro de tudo, se você já é inscrito no canal, bem-vindo de volta. Mas se você não é familiar com a minha pessoa e o fato de na tela ter uma personagem com uma voz dessa e ainda não ter clicado fora do vídeo e ido embora assistir o 999 gameplay de Resident Evil 4 do Funky Black Cat, muito obrigado por estar aqui. Mas por que eu digo que eu deveria gostar bastante desse anime e talvez até amar? Bom, quando tu assiste animes o suficiente, tanto você, tanto todo mundo, automaticamente gravita para assistir coisas que você gosta, é claro. E com isso, cada um tem suas preferências de que tema preferem assistir. A maioria tá suave só de assistir shonen e menino dando porrada no outro a vida inteira. Outros preferem uma coisa mais visceral, tipo um shoujo ou josei. E alguns preferem algo que faz bem pra alma, tipo um seinen. Sua personalidade que dita isso. O meu tema, o que mais me agrada, é o chamado de Yashikei, que é basicamente aqueles raros animes que só existem pelas vibes e a aesthetic. Não é um gênero lá muito extenso, então sempre que tem uma obra nova, é tipo receber um presente. E quase que em paralelo a esse tema, temos um outro que muitas vezes se mistura com Yashikei e Slice of Life ao contar a sua história. Esse tema não sei dizer se tem um nome bonitinho, mas vocês sabem qual eu tô falando, porque aqui chamamos de animes escolares de comédia absurda, que é seus Nichijou, Saikikusuo no Psynan da vida aí. Basicamente aqueles animes da mesma vibe de escola que surgiram após a genial criação de Azumanga Daioh. Eu já assisti a maioria deles e gosto bastante de basicamente todos. Grande maioria dos meus animes favoritos são dele, só que pela natureza desse tema, quase sempre esses animes são esquecidos quase que completamente pela comunidade. Então mesmo gostando muito, com certeza tem uma pérola perdida por aí que eu não assisti ainda. E por isso, me falar agora isso não é um pedido, mas enfim, perdi minha compostura. Onde eu tô querendo chegar é que Shikanoko no Konoko Constantan obviamente marca todas as caixinhas ali que eu seria exatamente o público-alvo. Um anime que a mina é um cervo e vai atormentar a escola e uma das primeiras cenas é isso. Que mané de editar vídeo nesse cacete de Sony Vegas nojento. Me dá esse controle aqui que eu vou assistir agora. Vocês não importam de ficar aí uma semaninha sem vídeo não, né? Junto com Yashikei Vanilla, esse é basicamente meu tema preferido dentro dos animes. E não é todo dia, não é toda temporada de lançamento, não é nem todo ano que recebemos um novo anime desse estilo. Então, give essa raridade. Hoje em dia é muito raro eu criar expectativas de algo. Mesmo que eu goste muito desse assunto, eu fui assistir esse anime com a cabeça totalmente limpa e ok, tem algo estranho acontecendo. Isso aqui não é normal. Geralmente o máximo desses animes desse gênero que não se chamam Nichijou, sem ter palavras antes no título, conseguem chegar de popularidade. É basicamente memezinhos e gifs isolados que muita gente vê por aí, uma hora ou outra, mas tem zero interesse de saber de onde saiu aquela macaquice toda. O anime no tema que lançou e recebeu o maior nível de fama nos últimos anos foi Asobi Asobase, e eu tenho certeza que a maioria de vocês nem reconhecem esse nome. Então essa quantidade de meme vindo só por causa de um anime de uma garota com chifre é diferente da situação que já virou padrão nesse gênero. O motivo é bem simples. Pela primeira vez, nós vemos o que acontece quando esse tema, que já é conhecido por ser absurdo, dá aquela bajulada no mundo sem limites da internet. Porra, tem até uma menina que chama meme, não tem como, pode isso? Pode não, mano. E a internet caiu num bait como um patinho de início. Falar e desenvolver
coisas em volta de memes é uma parada tipo uma corda bamba, que mano, hoje em dia os bagulho dura nem 2 dias direito e todo mundo já esqueceu. Agora imagina ficar meses fazendo um anime com um Manny morto, que tristeza. Até que nesse caso o Shikanoko conseguiu lidar até bem com isso, só que perceberam que não precisou nem da temporada terminar e a discussão imensa sobre a tal mina servo só sumiu. Claro que com os patamares de fama que o anime teve só com a opening, é claro que ainda vai ter gente falando, mas com certeza caiu de uma forma bem anormal se você não conhece o problema desses animes de comédia gag. Se você assistiu o vídeo que eu fiz sobre Sakamoto Desuga, talvez você já entenda o que tá rolando. Os animes desse tema têm um problema bem crítico de que quanto mais qualidade e maestria tem as piadas, mais engravado na mente da história do mundo ele fica. Mas também, a cada mísera piadinha que eles erram, é como se fosse uma facada no legado da obra, que pode até ter tido um pontapé bom quando foi lançado. O pessoal tá falando sobre, discutindo sobre os episódios, aquela mesma coisa que sempre acontece quando são lançados. Mas ao passar do tempo, quanto mais piadas erram ao longo da duração, mais toneladas são colocadas nos pés enquanto o corpo já foi jogado no mar do esquecimento. E isso acontece com todos os animes desse gênero, e só por se encontrar no meio desse tema, Shikanoko também sofre, vai sofrer e já sofreu do mesmo destino que seus antecessores. A única diferença é que, diferente dos outros animes, o cervo voou muito perto do sol, chegando a ápices de popularidade vistas antes apenas uma vez. Só que quanto mais pessoas, quanto mais mainstream e mais coisas supérfluas foram atraídas nessa aposta, maior também é a queda quando você não cumpre o esperado. Os mesmos colossais números que gostam da obra só porque é uma trend são aqueles que abandonam o barco na primeira luzinha mais brilhante que vai aparecer na névoa. Infelizmente, Shikanoko no Konoko Koshitantan apostou nesse modelo e recebeu todos os resultados dessa aposta, os muito bons e também os muito ruins. Até que ponto fazer referência a um meme é based e até que ponto é cringe, e focar nisso talvez não é uma boa ideia. O modelo de humor de Shikanoko no Konoko Koshitantan não é muito pra fazer piadas, punchlines e tal, e sim de lotar até a tampa de estereótipos e referências, principalmente no seu início, tentando não te dar tempo pra processar o que tá rolando ou sequer entender direito o que você tá assistindo, e fazendo a comédia nisso, zoando de tudo que é esperado no ambiente de animes, jogos, no ambiente online em geral. A garotinha básica com manga grande tem. Referência a meninos gato? Tem. Uma garota baixinha invocada? Sim, também tem. Isso é tudo literalmente uma personagem só. Imagina a densidade da obra como um todo. Tsundere, Yandere, qualquer tipo de Dere, Naruto, Evangelion. Não é à toa que na opening teve até referência de tu morrendo no Dark Souls. Esse jeito de lidar com humor é ótimo pra atrair pessoas de fora. Porra, quantas vezes você já não foi assistir algo só porque tu viu alguma imagem ou clipe por aí que apareceu algo de um lugar, de um filme, em outra obra, com aquela curiosidade de não é possível que fizeram isso. A Marvel mesmo bancou bilhões só nisso aí. Só que ser impactante isoladamente e ser impactante ao longo de uma obra inteira, fora de uma cena, é totalmente diferente. E o que vem depois disso nem sempre cumpre com as expectativas que você cria quando você vê algo tão absurdo de primeira em apenas um clipe. Aqui em Shikanoko, todas essas referências, estereotipagens, sátiras pra te fazer rir, cumprem seu trabalho, mas não dá pra depender só disso, e acabam inevitavelmente barateando as coisas acontecendo em volta. Subitamente uma boa piada não fica tão boa assim porque você não consegue levar ela a sério, que é algo completamente insano de se falar. Piadas não são feitas pra levar a sério, pô. Quanto menos foco você dá pro payoff do que tá acontecendo, menos importante é aquela parte que deveria te fazer rir. Quando você tem milhões de coisas rolando na tela, talvez você não perceba que em algum lugar tem um macaquito falando "oh não". Só que se tudo for tirado, de repente o macaco fica mais importante, mesmo sendo a mesma coisa. No longo termo, esse aspecto de referências atrapalha mais a obra do que ajuda, e em alguns anos ela vai ser vista de uma forma bem datada, mesmo que ao longo da série esse modelo de humor aos poucos vai se desfazendo das referências e voltando ao modelo normal de gags que não precisam de base em outra coisa. Nesse tema, perder uma piada é quase que errar um parry, e Shikanoko, por esse modelo de humor tomar uma grande parte da obra como um todo, eu não posso dizer por todos, mas pra mim, que amo esse tipo de tema, e pra muitos que largaram a obra rápido, é uma obra que errou muitos parries, e isso é fatal quando falamos da memória da comunidade em massa, como todos os seus predecessores. Não é um anime ruim, mas quando tu assiste, é bem claro o motivo de que essa obra vai pra mesma caixa mental da comunidade que os outros animes do tema
forma vão, e não pra mesma caixa mental perpétua de Nichijou, igual o hype inicial de sua fama fazia parecer que ia. Acertar ou errar uma piada envolve muita coisa quando falamos de anime. Não é só falar piada e acabou não, depende de muita coisa. Tem aqueles momentos que várias piadas que acertam com você vai sendo jogada uma atrás da outra num combo bacana, que tu fica até, ó, tô curtindo isso aqui. Só que mais frequentemente do que eu gosto de admitir. Em Shikanoko, o inverso também é verdade, e por muito tempo tu só vai ficar com a cara do Linus pra aposentar. Tipo, nunca chega a ser algo ruim que tu desliga o episódio e vai dormir, mas infelizmente se tu não é das pessoas com a personalidade que coincidentemente a maioria das piadas acerta, tu vai sentir bastante o tamanho dos episódios, de cansar só de chegar até o final de um longo episódio. E essa é a parada, com certeza, pra alguém, mesmo as piores piadas vão acertar. E se sem querer você é uma das pessoas que uma grande porcentagem acertou o hit e deu crítico, você simplesmente vai amar e vai ser realmente memorável e ninguém vai poder te tirar isso. Infelizmente eu não fui uma das pessoas que acertou um hit crítico, mas como um conhecedor do tema, tem muita coisa que pode não ter sido crítico, mas me acertou. Não pensei que seria pertinente aqui, mas o último episódio do Zyugo Kyara foi muito bom. Se você ficou perdido com ele, eu tenho um vídeo falando disso, mas enfim, é impossível eu falar que é um anime ruim mesmo, só que eu não amo. Mentira, a vagabunda ameaçou explodir todos os sugi do país. Inaceitável, vai pro F essa merda. É da hora que alguém literalmente viu essa cena e pensou, acho que eu vou fazer uma história toda só disso.